Boa noite, muito obrigada. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. E como a nossa irmã falou, né, sobre o rema, realmente o rema é exatamente isso que ela falou. O rema transforma a nossa vida. A gente pensava que era crente, mas quando a gente faz o rema, a gente entende, nossa, como a vida com Deus é prática, é simples, né? E eu estou aqui para ensinar para vocês. Eu vou tentar, a matéria dura 7 dias, mas eu vou tentar resumir essa matéria, como ser guiado pelo Espírito, em poucos minutos, tá? Então você vai me ajudar, prestando atenção, me ajudando a ler mais rápido os versículos aqui, para que você possa compreender bem, tá bom? Estão todos bem? Podemos avançar? Então vamos lá. Nós vamos ter uma aula, então a gente vai ler bastante a Bíblia, tá certo? Eu queria que você abrisse já a sua Bíblia, colocasse ela na sua mão, acionasse lá o seu aplicativo no seu celular. E nós vamos falar um pouquinho, queridos, hoje sobre essa matéria, como ser guiado pelo Espírito. Foi realmente uma das matérias que mais me impactou no rema. E eu fico bem feliz com a oportunidade de poder ensinar essa matéria. E eu queria que você abrisse lá em Salmos 32, 8. Deixa eu ver a hora aqui. Salmos 32, 8. Diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Esse versículo nos prova que Deus quer nos guiar, que Ele quer nos instruir, que Ele quer nos ensinar, que Ele quer nos aconselhar. Amém? Algumas definições de guiar eu vou trazer aqui para você. Significa acompanhar, mostrar o caminho, conduzir, nortear, direcionar. Então nós podemos dizer que o Senhor quer nos instruir, quer nos ensinar, Ele quer nos acompanhar. Ele quer nos conduzir para algum lugar, para algo. Ele quer nos nortear acerca de algo que nós precisamos ter como norte na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida diária. Ele quer nos direcionar. Então a vontade de Deus é sim que nós sejamos guiados por Ele. Amém? Ele quer nos guiar. Você pode dizer, Deus quer me guiar, me conduzir, me nortear, direcionar o caminho que eu devo seguir. Lá em Jeremias 29, 11, vamos lá para Jeremias 29, 11, versículo bem conhecido. Diz assim: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele diz assim no versículo 11, nós vamos frisar bem isso: eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. Ele diz que são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal que ele tem ao seu respeito, são pensamentos de paz, para dar o fim que desejais. Eu pergunto para você, onde você quer chegar? Aonde nós queremos chegar? Deus é quem sabe os planos ao nosso respeito. Ele diz, olha, eu tenho pensamentos ao teu respeito, eu tenho planos ao teu respeito, são planos de paz, e vai dar o fim que desejas. E sabe, eu posso dizer que Deus, Ele sabe os planos, Ele sabe as rotas, Ele sabe os caminhos. Nós precisamos ser guiados por Ele, ser guiados pelas suas instruções, e nós estaremos seguindo um caminho de paz. Eu sempre trago o exemplo do GPS. Quantos tem um GPS? Conhece um GPS? Eu até vindo para cá, eu estava falando para o meu esposo, eu preciso melhorar com relação a GPS. Porque às vezes eu ainda fico um pouco perdida, sabe, com relação a GPS. Quando eu preciso usar, eu ainda fico E eu fiquei pensando, para qualquer lugar que eu for em Campinas, eu vou começar a colocar o GPS para eu poder ficar bem
afiado nesse GPS. Muitas vezes é necessário, não é verdade? Principalmente quando a gente viaja ou vai para algum lugar, até mesmo num bairro aqui em Campina, que foi o que aconteceu comigo, né? Agora, às vezes a gente precisa utilizar o GPS, né? E sabe, o GPS, ele nos dá as rotas, não é verdade? Os caminhos para que a gente chegue exatamente aonde a gente quer, não é? E eu posso dizer que nós temos, queridos, um GPS habitando dentro de nós, que conhece todas as rotas, que conhece todos os caminhos. Você tem um GPS. Você pode dizer isso? Eu tenho um GPS, que é o Espírito Santo, que habita, que vive, que mora dentro de mim e dentro de você. Amém? Ele conhece o melhor caminho. Ele conhece exatamente como nós devemos, por onde nós devemos ir para alcançar aquilo que nós precisamos alcançar. Deus está interessado na vida de cada um dos seus filhos individualmente. E devemos nos render às palavras e aos propósitos dele. Ele nos guia, dizendo o caminho que nós devemos seguir. Aleluia. E sabe, eu sempre digo isso, mesmo que você tenha feito, querido, escolhas erradas na sua vida, Deus é especialista em recalcular a rota. Você já precisou recalcular a rota do GPS, naturalmente falando? Deus é especialista em recalcular rotas. Mas eu já fiz tantas coisas ruins, Stephanie, eu já pensei tanto errado, eu já tomei tantas decisões erradas, estou colhendo daquilo que eu fiz. Querido, o passado ficou no passado. Você só precisa olhar para o que está diante de você, para as novas escolhas que Deus está colocando diante de você. Amém? E aí sim, você vai conseguir chegar àquele caminho que você tanto deseja. Mas sabe, não se preocupa. Não se preocupa. Deus recalcula rotas. Seja guiado por Ele, Ele recalcula rotas. Você pode dizer isso novamente? Deus recalcula rotas. Amém? Se você puder anotar isso, anota. Deus recalcula rotas. Por mais que eu tenha errado em alguma decisão, querido, se você se decide ser guiado pelo Espírito Santo que habita dentro de você, ser guiado pela palavra, que é a verdade, que é um manual de vida, Ele vai recalcular a sua rota e vai dar certo. Amém? Vai funcionar na sua vida. E sabe como é, Stephanie, que Ele vai nos guiar? A resposta está em um versículo, que é esse versículo é o versículo chave para essa matéria. É lá em Romanos 8, eu queria que você fosse lá. Romanos 8, 14. Nessa matéria, durante a matéria, quando você está estudando, você percebe que a gente sempre vai frisar, sempre vai se deter com relação a esse versículo, que é o de Romanos. Romanos 8, vamos lá, peraí que eu me perdi aqui. Romanos 8, está aqui. Romanos 8, 14 diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos ler até o 16, tá? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Querido, para ser guiado pelo Espírito de Deus, nós precisamos ser filhos dele. Amém? Porque quando nós nos tornamos filhos de Deus, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós sabemos que o nosso espírito ele é recriado, não é assim? Nós sabemos, nós passamos a receber o Espírito Santo habitando dentro de nós, que somos um ser espiritual, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas para ser guiado pelo Espírito de Deus, só sendo filho. Apenas criatura, sem o Espírito Santo habitando dentro de si, não tem como ser guiado por Ele. Amém? Quantos filhos de Deus eu tenho aqui? Você pode ser guiado pelo Espírito de Deus, porque Ele habita dentro de você. Ele vive, uma coisa que o pastor Bud dizia, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele não veio passar férias dentro de você.
O Espírito Santo, ele não é um hóspede dentro de você, que ele passa um tempinho, depois ele vai embora. Não, ele vive, ele mora, ele habita. Ele é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo de Deus, habitando dentro de nós. Amém? Então, todos que são guiados são filhos, mas nem todos os filhos estão sendo guiados por ele. Sabia que muitas vezes, eu sou filho de Deus, então eu sou guiado em tudo que eu quiser com relação à minha vida. É verdade. Se você ouvir as instruções de Deus, se você tiver sensibilidade para ouvir a voz de Deus, se você tem comunhão com o Espírito Santo através da palavra, através da através da sua obediência, você vai ficando cada vez mais sensível ao Espírito Santo. Mas muitas vezes nós somos filhos e não estamos sendo guiados por Ele. Mas isso é uma decisão nossa. Não estamos sendo guiados, não é porque Ele não quer nos guiar e nos instruir, mas porque muitas vezes, por decisão própria nossa, nós não queremos ouvi-lo, não estamos ouvindo as suas instruções. Mas Ele sempre fala, Ele sempre alerta. Ele sempre instrui, Ele está sempre disposto a trazer respostas. Ele está sempre disposto a nos aconselhar. Amém? No versículo 16 ele fala, olha, o próprio Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se eu passar o microfone aqui para você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você vai dizer... Me explica, como é que você sabe que você é filha de Deus? Eu sei porque sei que eu sou filha de Deus. Eu não, na minha mente não entendo, mas dentro de mim eu sei que eu sou filha de Deus. É o Espírito Santo testificando com o teu espírito. É Ele quem testifica que nós somos filhos de Deus. A nossa mente, ela não sabe explicar, mas aqui dentro, por dentro, nós temos uma convicção, uma certeza. É algo que testifica dentro de mim, é algo que firma dentro de mim que eu sou filha de Deus. Eu não sei explicar como, mas eu sou filha de Deus. Porque é Ele quem testifica com o nosso espírito. E sabe, queridos, o guiar de Deus é por dentro. O guiar de Deus é por dentro. Esse guiar, ele é individual. Amém? Individualmente, Ele nos guia. Existe um trechinho bem interessante de um livro que fala assim: o Espírito Santo foi enviado para nos guiar em nosso viver diário. Isso não apenas para os que foram chamados, isto não é apenas para os que foram chamados nos 5 dons ministeriais, mas sim para cada filho de Deus. Porque muitas vezes, queridos, nós temos uma visão errada com relação a isso. Mas são os ministros que são guiados, que têm o poder de ser guiado por Deus, né? São os pastores, os mestres, os evangelistas, as pessoas que estão no púlpito, os cantores. Mas não, a Bíblia não disse assim, apenas os pastores, porque são pastores, são guiados por mim. Não, ele disse, você é filho, então eu posso te guiar, porque eu habito dentro de você. Amém? Então, queridos, isso não é apenas para quem está à frente de uma igreja ou para quem está servindo nos 5 dons ministeriais, mas é para você que é filho. Ele quer te guiar na tua vida diária, no teu dia a dia. Ao acordar, Ele quer nos guiar para aquele dia que Ele mesmo preparou para nós, e Ele sabe que preparou um bom dia para nós, amém? Mas sabe, através das nossas escolhas diárias, nós podemos, queridos, entrar em alguns caminhos que nós não deveríamos, não é verdade? Mas Ele quer nos guiar, Ele quer nos alertar. Não vai hoje, vai amanhã resolver isso. Por que será que eu estou percebendo muitas vezes aquela nota, aquele freio? Quantos já sentiram freio por dentro? Aquele sinal vermelho sobre alguma decisão, sobre alguma saída, sobre alguma viagem, não sei. Mas aquele freio. E muitas vezes as pessoas dizem como se eu percebi algo dentro de mim, me dizendo para não ir, para não fazer, para não decidir por aquilo. Se você é filho de Deus, querido, isso é o Espírito Santo te dando um sinal vermelho, te dando um sinal verde, te dando um sinal amarelo, dizendo, atenção, calma, espera, não é agora. Nós precisamos entender isso
e ser guiado por isso, mesmo que a nossa mente não calcule isso da forma certa. Porque nós não somos guiados na nossa mente, na nossa cabeça. Não é a nossa mente que nos guia. Nós somos guiados por dentro. É pelo Espírito. Amém? Lá no livro Seguindo o Plano de Deus, eu acho que possa ser até que tem aqui esse livro, né, Janderson? Eu vou ler para você um trechinho que Kenneth Hagin diz algo bem interessante. Ele diz assim: eu quero ressaltar que receber a orientação de Deus para a sua vida é a sua responsabilidade pessoal. Deus quer dirigi-lo e orientá-lo em todas as áreas. Deus não vai dirigi-lo através de outras pessoas, embora às vezes Ele venha a usar alguém para confirmar o que você já tem no seu próprio espírito. Ele vai guiá-lo mediante o seu espírito. Alguns cristãos buscam homens porque é uma saída fácil, sem requerer muito compromisso e responsabilidade. Mas Deus não chamou ninguém entre nós para dizer aos outros o que devemos fazer. Embora possamos ajudar alguém por meio de lhe dar sábios conselhos, seguindo a palavra e o Espírito. Sabe, queridos, nós precisamos ter cuidado com isso, porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Mas, como o próprio Kenneth Hagin falou aqui, muitas vezes é mais fácil a gente querer ser guiado ou direcionado acerca da nossa vida através das pessoas que estão ao nosso redor. Não é verdade? É mais fácil chegar e dizer: me diz aí, o que eu posso fazer com relação a essa situação? Mesmo que a gente receba alguns conselhos sábios, sabe, querido, em primeiro lugar, nós devemos primeiramente ouvir o Espírito Santo, porque Ele conhece o que ninguém conhece. Ele vê um fim e um processo até chegar àquele fim que ninguém sabe. Por mais que nós recebamos bons conselhos direcionados através da palavra, pessoas cheias do Espírito Santo, ok, mas, queridos, essas pessoas, elas vão vir e vão nos direcionar e vão nos aconselhar. Porém, a gente precisa primeiro ter uma nota dentro de nós, vinda do Espírito Santo, porque o que vier de fora é só confirmação daquilo que já foi ouvido por nós através do Espírito Santo. Amém? É só confirmação. Ele confirma coisas. Você sabia? Muitas vezes você, em um momento de oração, Ele te dá vislumbres, Ele te dá sonhos, Ele te dá uma palavra, Ele te dá um versículo para você se firmar acerca de uma situação. E aí Ele usa pessoas para dizer: você está no caminho certo mesmo. Olha, eu percebi que Deus me pediu para te falar sobre isso. Você está no caminho certo. Mas nunca vai ser algo novo para você. Ou não deveria ser, porque nós não devemos ser guiados por pessoas, mas pelo Espírito Santo. O que vier de fora é só confirmação daquilo que Ele já nos disse. Isso é segurança para nós, queridos. É seguro para nós. Porque muitas vezes as pessoas estão sendo guiadas por outras pessoas, estão caindo em situações que elas não deveriam cair, e muitas vezes culpam até Deus. Ah, foi um homem de Deus. Foi um homem. Mas não foi Deus. Primeiro precisa ser Deus, para que quando o homem de Deus vier, ele somente confirme, testifique aquilo que já foi falado por aquela pessoa santa que habita dentro de nós. Amém? Aleluia. E eu posso perguntar para você: por que só os filhos podem ser guiados pelo Espírito? Irei que vocês abrissem lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aleluia. Deixa eu ver a hora aqui, né? Tá tudo bem. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você perceba aqui, querido, que ele diz espírito, alma e corpo, e nos comprova que nós somos um ser trino. Nós somos espírito, nós somos um ser espiritual.
Nós temos uma alma, nós temos pensamentos, nós temos emoções, nós temos sentimentos, não é verdade? Nós temos um intelecto, nós temos uma mente pensante, racional, não é? E temos um corpo, que é isso aí que você toca, é aquilo que você vê naturalmente. Nós temos um organismo funcionando, que é o nosso corpo. Mas nós somos um ser trino. E sabe, nós somos guiados. O homem é constituído por 3 partes. E eu queria falar primeiro para vocês sobre o espírito. Porque essa dimensão do homem que lida com o âmbito espiritual é o seu espírito. Você é espírito. Amém. É com o meu espírito, com o meu ser real, verdadeiro, que eu lido com o Espírito Santo, que eu tenho reconhecimento do reino espiritual. Amém? É por isso que quando nós ainda não tínhamos o Espírito Santo habitando dentro de nós, muitas vezes nós líamos a Bíblia e nós não entendíamos nada. Havia uma dificuldade, era um desafio para nós entender as Escrituras, compreender a Bíblia. Mas a partir do momento que o Espírito Santo, o verdadeiro mestre, ele começa a habitar, passa a habitar dentro de mim e de você, por uma decisão nossa, de fazer Jesus Senhor e Salvador da nossa vida, tudo fica mais claro. Você lê a Bíblia e muitas vezes você entende e ainda é ministrado a mais, um pouco a mais daquilo que você leu. Porque é o próprio Espírito tratando dentro de você, dentro do seu espírito. Amém? O Espírito Santo habita dentro do nosso espírito. Nós somos um ser espiritual. Ele diz, olha, lá em Gênesis 1, 26, 27, diz que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança. E sabe o que significa isso? O homem e a mulher é imagem e semelhança de Deus no espírito humano. É no espírito humano que você tem sabedoria revelada. É no espírito humano que você recebe a vida eterna. Com Deus, hoje com Deus, por uma decisão que nós fizemos pelo Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Hoje nós temos uma vida eterna com Deus. Todas as pessoas têm uma vida eterna. Através da decisão dela, vai ser com Deus ou não vai ser com Deus. Mas toda criatura, ela tem um espírito. Ela é um ser espiritual. Agora, se ela tem o Espírito Santo habitando dentro dela ou não, vai ser mediante a decisão dela com relação à decisão de receber Jesus. Amém? Então, queridos, lá em João 4, 24 diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito, e a nossa comunicação com Deus não é com a nossa mente. A nossa comunicação com Deus é através do nosso espírito, que conhecemos a Deus. O nosso Deus, ele não vai nos guiar por fora, ele não vai nos guiar pelos 5 sentidos, ele nos guia por dentro, porque é por dentro, é dentro do nosso espírito que o Espírito Santo habita. Ele não habita na nossa mente, ele não vive, ele não mora ele mora no nosso espírito. Por isso que o guiar de Deus é por dentro, nunca vai ser por fora. Ele nos guia por dentro, no nosso espírito, no nosso homem interior. Existe o homem interior e existe o homem exterior. O homem interior é o espírito humano. Amém? Aleluia. Lá em Provérbios 20 e 27, vamos ler lá. Provérbios 20 e 27. Aleluia. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O espírito do homem
é a lâmpada, é a luz. É o espírito do homem, o seu eu verdadeiro, que é a lâmpada do Senhor. Ou seja, querido, é no espírito do homem que Deus se comunica, que Deus traz revelações, que Deus ilumina, que Deus traz clareza. Amém? Ou seja, é no nosso espírito, não é no nosso corpo, não é na nossa alma. Ele não diz a alma do homem é a lâmpada do Senhor, porque nós não somos guiados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pela nossa mente. A Bíblia não diz o corpo do homem é a lâmpada do Senhor. Não, porque não é o nosso corpo que nos traz clareza, que nos traz revelações. Não é o nosso corpo, nós não devemos ser guiados por aquilo que nós sentimos fisicamente. Não, ele diz, olha, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, porque é ali onde o Espírito Santo nos guia. Porque é ali onde o Espírito Santo habita. A Bíblia diz, nós vamos ler mais na frente, lá em João, que o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. A Bíblia também diz que ele é o nosso verdadeiro mestre, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso conselheiro fiel. Ou seja, o verdadeiro conselho vem dele, a verdadeira ajuda e resposta vem dele. Amém? Então é o espírito do homem. É a lâmpada do Senhor. É ali onde Deus se comunica. É ali onde Deus traz clareza. Em João 1,4 diz: a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Em João 8,12 diz, de novo, lhe falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Terá clareza, terá iluminação. O espírito do homem é aquela parte, é aquela nossa parte que conhece a Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós, nós podemos nos comunicar com o Senhor, com o Espírito Santo através do nosso espírito. Lá em João 14,16, queria que vocês abrissem lá. Se você ler, fica até uma tarefinha de casa. Se você ler o capítulo 14, desde o primeiro versículo, você vai perceber que Jesus aqui, ele começa a confortar os discípulos. Ele já fazia um tempo que ele estava andando com aqueles discípulos e Jesus guiava os seus discípulos, e Jesus confortava os seus discípulos, e Jesus ajudava os seus discípulos. Jesus era o mestre dos seus discípulos. Então os discípulos estavam acostumados com o guiar, com os conselhos, com a ajuda, com as respostas que Jesus trazia em todo o tempo, não é verdade? Mas Jesus começa a preparar eles, porque Jesus diz, olha, eu vou precisar ir para que ele venha. E eu imagino que os discípulos ficaram até meio assim, como será isso? Tantos questionamentos vieram à mente daqueles discípulos. Não, Jesus, não vá, né? Não, eles não queriam deixar aquele conforto, aquela facilidade, aquilo que eles tinham todos os dias, diariamente ali com Jesus. Mas eles não entendiam que Jesus não estaria mais somente fisicamente com eles, mas que seria algo até superior, aonde ele mesmo habitaria dentro dele, através do Espírito Santo, né? E Jesus começa a preparar eles, e se você ler, você vai ver que ele começa a falar um pouco sobre o Espírito Santo, mas no versículo 16 ele diz, olha, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. No versículo 17 ele diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e ele estará em vós. Ele estava falando para os discípulos aqui algo que ainda iria acontecer. E ele diz aqui, olha, ele é o Espírito da verdade. Eu acredito que Jesus foi muito enfático e ele foi muito intencional quando ele falou para os discípulos isso. Sabe por quê, queridos? Porque ele quis dizer assim, olha, você pode confiar nele, ele é verdadeiro. Tudo que ele fala é verdade, é real.
Ele não confunde. Ele é o Espírito da verdade, que habita em vós e estará em vós. Mas hoje ele já está em nós. Amém? Dentro do nosso espírito. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Consolador. Isso é um dos atributos do Espírito Santo. Está precisando de consolo? Tem consolo dentro de nós. Existe um consolador habitando em nós. A parte do homem, querido, que nasce de novo é o Espírito. Amém? Eu queria que vocês abrissem lá em 2 Coríntios 5,17. Nós vamos ler isso. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Então, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele diz, pronto, você é nova criatura. Amém? Você tem um espírito recriado, que tem prazer na lei de Deus, que tem prazer na palavra de Deus, que tem prazer na comunhão com Deus. Amém? Você é espírito. A primeira coisa que nós devemos saber, queridos, para ouvir a voz de Deus, é que nós somos um ser espiritual. Que Deus é um Deus que fala. É um Deus que comanda, que testifica, que testemunha. Amém? Mas como nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 5,23, nós somos um espírito, e nós já falamos aqui, a parte de nós que tem prazer em Deus, que quer estar todo o tempo derramado na presença de Deus, ler a palavra, é o nosso espírito, porque ele foi recriado, ele tem necessidade, ele tem prazer nessa comunhão. Mas nós temos também uma alma. A alma é a dimensão do homem que lida com o âmbito mental, com o seu intelecto, com as suas emoções, com os seus sentimentos. Com a minha alma, eu tenho conhecimento do reino intelectual. Nós temos também uma alma. Nós temos emoções, nós temos sentimentos, não é verdade? Nós temos uma mente pensante, que às vezes pensa até demais, não é verdade? Mas sabe, queridos, foi Deus quem criou. Você pode dizer, Deus que me criou assim, com uma alma. Amém? Mas muitas vezes as pessoas colocam culpa na alma, ficam chateadas com a alma. Mas sabe, queridos, a alma, ela é uma bênção. Agora, o que Deus já fez com relação a nós, Ele já fez no nosso espírito. Amém? O problema, vou dizer assim, é que muitas vezes a gente não quer fazer algo com a nossa alma, porque na verdade a nossa alma, ela ainda não foi totalmente, ela não foi renovada totalmente, ela vai ser, amém? Quando nós estivermos em Cristo, nós estaremos totalmente perfeitos. Mas a nossa mente, os nossos sentimentos, a nossa alma, eles precisam estar submetidos à palavra de Deus. Por isso que nós precisamos muitas vezes colocar força para esse tipo de decisão, para esse tipo de... Eu vou ter decisão diária mesmo, de pensar os pensamentos certos, né? De buscar ter um sentimento que Vânia é ótimo para falar sobre isso. Né? Muitas vezes de você ter um sentimento, ter uma emoção e você equilibrar isso, ter domínio sobre isso. Porque existe uma matéria chamada fruto do Espírito. E lá diz que nós temos domínio próprio. E isso se encaixa tão bem, queridos, quando a gente fala de emoção e de sentimento, porque podem vir vários tipos de sentimento mediante situações que nós vivemos, não é verdade? Nós não estamos isentos de sentir algumas coisas, de sentir algumas frustrações, raiva, sabe? Mas o que nós fazemos com isso? Como é que nós lidamos com isso? Não é verdade? É muito mais, não é o que você sente, é a forma como você lida com esse sentimento e com essa emoção. E aí eu fico tranquilo porque... que Vânia está dizendo, é isso. Amém, olha gente, estou super certo, viu? Nós temos uma psicóloga aqui.
Mas sabe, queridos, eu tenho aprendido isso. Sobre essa questão dos sentimentos, das emoções. E a Bíblia, ela é um manual de vida para tudo. Lá em Romanos 12:1 diz, né? Vamos ler lá, para a gente entrar nessa parte da alma. Romanos 12:1 diz, vamos ler o 1 e o 2. O que é que nós devemos fazer com o nosso corpo, com a nossa alma? Porque com relação à alma e ao corpo, somos nós que fazemos alguma coisa. Depende de nós. Não depende de Deus. Dominar certos tipos de sentimento depende de mim, não de Deus. Não é Deus quem vai tirar a raiva de mim. Sou eu que lido com a raiva, que aprendo a lidar com aquele tipo de sentimento, que me domine sobre a raiva. Estou com raiva, ok, fiquei chateada, não gostei disso, mas eu preciso me resolver com relação a isso. Não é Deus que vai resolver por mim. Sou eu que me resolvo. Eu leio a Bíblia, eu oro um pouco, eu me desfoco daquela situação. Amém? Mas eu tento me resolver, sou eu que me resolvo com relação à minha alma. Não é Deus que resolve. Amém? Então por isso que nós precisamos, queridos, nos alimentar da palavra de Deus. A nossa mente precisa ser alimentada com a palavra de Deus, precisa ser alimentada com bons livros. Por isso que você tem uma biblioteca tão maravilhosa aqui, para você aprender, ter cada vez mais conhecimento e saber lidar com as situações que você enfrenta, que eu enfrento. Amém? Mas lá em Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto diário. Falando um pouquinho aqui sobre o corpo, ele não está dizendo Deus vai apresentar o vosso corpo como um sacrifício vivo. Ele está dizendo, olha, é você mesmo quem apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então quem cuida do corpo? Eu. Quem decide comer certo? Eu. Quem faz exercício? Eu. Quem decide cuidar do corpo sou eu. Quem cuida do corpo sou eu. O nosso corpo um dia vai ser glorificado, ele não vai ter dor, ele não vai ter doença, ele não vai ter nada. Mas isso ainda vai acontecer, queridos. Enquanto nós estamos aqui na terra, Deus deixou responsabilidade nossa fazermos algo com a nossa alma e com o nosso corpo. Amém? E aí ele diz nos dois, já que a gente está falando sobre a alma, ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ele diz, o que nós fazemos com a nossa mente diariamente? Nós renovamos a nossa mente, nós renovamos os nossos pensamentos. Nós cuidamos daquilo que nós pensamos. Se a gente for lá para Filipenses, lá em Filipenses a gente vai ter também. Nós vamos ter ali uma receitinha de como lidar com os nossos pensamentos, até mesmo acerca do que nós devemos pensar. Se não estiver naquela listinha ali de Filipenses, tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for puro. Se não está dentro dessa lista, você precisa fazer alguma coisa com esse pensamento que chegou até você. Você precisa dominar esse pensamento. Você precisa ajustar esse pensamento. Você precisa selecionar esse pensamento. Querido, nós não devemos pensar tudo que chega até nossa mente. A gente precisa selecionar. O pensamento ele vai vir, mas a gente precisa selecionar. A gente precisa perceber de onde ele está vindo. Se é um pensamento que traz sentimentos ruins para você, será que é um pensamento de Deus? Porque ele diz que o pensamento dele é de paz ao nosso respeito. Se está trazendo sentimento de tristeza, de angústia, esse é um pensamento bom? Se pensar, de se manter pensando nele, ruminando sobre aquilo? Não, querido. A gente precisa fazer alguma coisa com aquele tipo de pensamento. Quando a gente seleciona ele, a gente já precisa identificar de onde ele está vindo. Identificou, você não pode continuar pensando sobre isso. Mas quem decide não pensar ou continuar pensando somos nós. Porque a alma, somos nós que renovamos a nossa mente. Somos nós que fazemos alguma coisa com ela. Amém? Isso aí é responsabilidade minha e sua. Aleluia. Lá em Hebreus 4:12. Eu queria poder falar mais sobre essas coisas, mas não dá tempo. Por isso que você precisa fazer o rema. Porque você vai ter 7 aulas. E aí você vai conseguir entender melhor. Aqui é só um gostinho.
Mas lá em Hebreus 4:12, vamos lá. E eu já estou encerrando. Ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto, olha só, de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do nosso coração. Somente a palavra de Deus pode dividir alma e espírito. Alma e espírito não é a mesma coisa. Elas são diferentes. Amém? Nós temos aprendido isso. Não é verdade que somos um ser trino? Cada um tem o seu lugar. Cada um tem a sua forma de ser alimentada, de ser instruída. Amém? Nós precisamos cuidar dos 3, queridos. Nós precisamos ter equilíbrio nos 3. Nós precisamos ter um espírito forte. Como é, Stephanie, que eu me fortaleço? Como é que eu fortaleço o meu espírito? Em comunhão com Deus, a oração, a palavra de Deus, bons livros, se alimentando da palavra. Eu estou fortalecendo o meu espírito, estou ficando forte espiritualmente. Amém? Como é que eu me fortaleço mentalmente? Como é que eu fortaleço e cuido da minha alma? Queridos, existem várias formas de cuidarmos da nossa alma, e nós precisamos cuidar dela, renovando a nossa mente, lendo bons livros, selecionando os nossos pensamentos. Amém? E cuidando do nosso corpo. Como é que nós cuidamos do nosso corpo? Isso aí nós sabemos a base, né? Dormir bem, comer bem e fazer exercício físico. O Instagram está cheio aí. O mundo, despertou para isso, mas a Bíblia já era bem clara: cuide do seu corpo, apresente o seu corpo, cuide dele. Ele é templo do Espírito Santo. Amém? Cuida dele. E sabe, a palavra de Deus, ela divide alma e ela divide espírito. Quando nós abrimos o coração para a palavra, ela é apta para nos dar o discernimento que nós precisamos. Ela é apta, querido, para distinguir os nossos pensamentos e propósitos. Diz que ela penetra, ela vai no mais fundo do nosso ser. Ela vai no mais fundo das nossas intenções, das nossas motivações. Um conselho que eu dou: quando estiver triste e com raiva, pegue a Bíblia e vá ler, porque ela vai distinguir os teus pensamentos e propósitos do coração. Ela vai acalmar essa fúria. Amém? Nós lemos lá em Romanos que Paulo fala o que nós devemos fazer com a nossa mente. E lá deixa eu pegar aqui. Estou procurando o versículo do corpo. Cadê? Lá em Coríntios, que eu não achei aqui, mas lá em Coríntios Romanos fala que nós somos templo do Espírito Santo. E nós também devemos cuidar do nosso corpo. Sabe, queridos, a nossa alma, ela tem vontade, ela tem desejo, que nem sempre vai estar alinhado com a palavra de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Leia aí, Jantes. E diz que o corpo humano é o templo do Espírito Santo que habita em nós, e nos foi dado por Deus. Como tal, devemos tratar o nosso corpo com respeito, tal como tratamos o templo. Há algumas coisas que podemos fazer para cuidar do nosso corpo. Ou que sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, o que não sois vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia, queridos. Nós pertencemos a Deus, espírito, alma e corpo. Amém? Por isso que nós devemos cuidar da nossa alma e cuidar do nosso corpo.
Então, a nossa alma, ela tem vontades e desejos que nem sempre vai estar alinhado com a palavra de Deus, que nem sempre vai estar alinhado com a vontade de Deus. E é por isso que nós devemos renovar através da palavra. Por isso que nós devemos ter domínio sobre esse tipo de pensamento e sobre esse tipo de emoção. O nosso eu verdadeiro não é a alma. O nosso eu verdadeiro é o espírito. Por isso que nós somos guiados por dentro. Não é a alma, não é a minha emoção diária daquele dia, daquele momento que me guia. Por isso, queridos, que nós precisamos ter muito cuidado com as decisões que nós vamos tomar quando nós estamos com as nossas emoções afloradas. Não é o momento de você tomar decisão séria para a sua vida. Porque nós não podemos ser guiados por aquela emoção momentânea. Nós somos guiados por dentro. Pelo Espírito aqui nós somos guiados. Amém? Deus não vai fazer nada com a nossa mente e nem com o nosso corpo. Somos nós que fazemos algo. Amém? Por isso que muitas vezes nós não queremos... Nós colocamos dificuldades porque depende da gente. A gente queria que tudo dependesse de Deus, mas a maior parte e a parte mais desafiadora Ele já fez. O maior desafio foi dele, querido. E Ele ainda deixou instruções de como nos mantermos saudáveis emocionalmente e nos mantermos saudáveis fisicamente. Ele ainda disse, olha, você vai fazer alguma coisa com relação à sua alma e ao seu corpo. Mas eu não vou te deixar sozinho sem instrução, não. Ó, se você seguir esses passos aqui, vai dar certo, vai funcionar. Sereis equilibrados. Espírito, alma e corpo. A nossa mente, ela fica renovada através da palavra de Deus. Amém? Mas lá no Antigo Testamento, existia uma forma de Deus guiar. Até chegar o Novo Testamento, que é quando o Espírito Santo começou a habitar dentro de nós, queridos. No Antigo Testamento, antes de Jesus vir, Deus guiava o homem na velha aliança. E sabe, o Espírito Santo, não era todas as pessoas que tinham o Espírito Santo não, vindo sobre eles. Nenhum deles tinha o Espírito Santo dentro, eles tinham o Espírito Santo sobre. Porque o Espírito Santo só começaria a habitar dentro do homem depois que Jesus viesse, cumprisse o seu propósito, morresse, fosse aos céus, e o Espírito Santo viria. Então, antes de tudo isso acontecer, Deus ainda precisou guiar aqueles homens. Noé foi guiado, Noé foi instruído, Abraão, Sara, Esté, Isaac, Jacó, homens de Deus. Mas o Espírito Santo não habitava dentro deles. Vinha sobre alguns. E ele diz que o Espírito Santo naquela época, na velha aliança, ele vinha sobre o sacerdote, sobre o rei e sobre o profeta. Sobre apenas essas 3 pessoas que tinham esses ofícios. O rei, ele era ungido por Deus, o Espírito Santo vinha sobre ele para governar o povo. Os sacerdotes eram ungidos para o serviço no templo e para oferecer a Deus sacrifícios pelo pecado do povo. E os profetas, eles eram ungidos para guiar o povo a respeito da vontade de Deus e para falar para o povo em nome do Senhor. Antigamente os profetas guiavam o povo, porque o povo ainda não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Mas sabe, queridos, hoje na nova aliança nós ainda temos profetas, mas esses profetas não mais nos guiam. Quem nos guia é o Espírito Santo. O papel, o serviço do profeta no Novo Testamento hoje é para testificar o que o Espírito Santo já te disse. Amém? Na velha aliança, o Espírito Santo precisava vir sobre eles para guiar as pessoas, para instruir as pessoas, porque eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. Mas hoje na nova aliança, numa aliança superior. Por que é superior? Porque hoje, querido, Ele habita em nós. Ele não vem apenas sobre. A unção de Deus está dentro de nós. O ungido está dentro de nós.
Você tem a unção de Deus habitando dentro de você. Amém? Aleluia. Para encerrar, nós vamos falar um pouquinho sobre o novo nascimento e sobre a promessa do Espírito Santo, que está lá em Ezequiel 36. 11. Ezequiel 11, 19 e 20. Lá em Ezequiel já estava profetizando o que viria a acontecer conosco. E ele diz assim: eu dar-lhes-ei um só coração, espírito novo eu porei dentro deles. Eu tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Passa mais algumas páginas, vamos para Ezequiel 36, 26. Aleluia! O Espírito Santo habita dentro de nós. 36, 26. Ele fala novamente aqui, ele diz: olha, dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, insensível a mim, e vos darei um coração de carne. Quando ele fala carne, querido, carne me fala de sensibilidade. Quando ele fala de pedra, ele fala de um espírito que estava insensível à vontade de Deus, aos estatutos de Deus, à palavra de Deus. Não tinha como haver uma comunicação por dentro. Mas sabe, ele diz: olha, esse coração de pedra, eu vou transformar em um coração de carne. Eu vou transformar em um coração, em um espírito sensível a mim, onde eles vão poder me ouvir, onde eu vou poder instruí-los. Sobre as minhas vistas eu poderei dar conselho a eles. Eles só errarão o caminho se eles quiserem, se eles decidirem por isso. Porque se eles me buscarem, eu habito dentro deles, e eu vos darei o conselho certo, e eu instruirei para seguir o caminho certo. Sabe, queridos, hoje nós somente quebramos, vamos dizer assim, batemos o nosso rosto na parede acerca de muitas situações da nossa vida, se nós quisermos, porque Ele quer nos instruir. Ele está a todo tempo querendo nos guiar. Ele está a todo tempo querendo nos instruir, nos aconselhar. Amém? Hoje nós temos um espírito sensível a Deus, sensível à palavra de Deus. Mas nós temos uma alma e uma carne que muitas vezes não vai querer, querido. E é por isso que Ele ainda deixou o quê? O domínio próprio, para que a gente possa ter domínio e autoridade sobre o nosso corpo e sobre a nossa alma, para que a gente coloque ela no prumo e diga: você vai servir a Deus, você vai pensar certo. Corpo, olha, se fosse para outro lugar você estava com vontade de ir, não está com vontade para a igreja não, é? Eu não sou dominado por você. O meu espírito tem prazer nas coisas de Deus. Eu me levanto, coloco um batom na boca, coloco a roupa que eu preciso ir, e eu vou mesmo sem vontade, porque não sou dominado pelo meu corpo. Não sou guiado pelo meu corpo. Querido, você não é guiado pelo seu corpo. Se o seu corpo físico, é porque eu estou cansado, passei o dia trabalhando, mas você sabe que precisa da palavra de Deus. Você sabe que precisa estar firme em Deus. Você sabe que precisa alimentar o seu espírito, ficar forte espiritualmente. E não é deitado no sofá que nós vamos ficar fortes espiritualmente. O seu espírito tem prazer na lei de Deus, mas nem sempre a sua mente e o seu corpo vai estar com vontade de buscar a Deus. Mas você não é guiado por eles. Você tem domínio sobre a sua mente e sobre o seu corpo. Você tem, porque você é um ser espiritual. O seu espírito é quem tem controle. E ele tem prazer nas coisas de Deus. Ele ama o Senhor. Amém? Aleluia. Então a parte do homem que nasce de novo e tem prazer na lei de Deus, nas coisas de Deus, é o seu espírito. A vida de Deus está no seu espírito. Você é sensível a Deus. Você é sensível à voz de Deus.
Porque o seu espírito hoje ele é sensível, recriado. Amém? Eu queria que você pudesse ficar de pé e que você pudesse agradecer a Jesus pelo Espírito Santo. Sabe, Kathryn Kuhlman, que é uma evangelista muito famosa, maravilhosa, ela disse algo que marcou a minha vida. Ela disse: Jesus, Deus, nos deu Jesus como um presente. E Jesus deu o Espírito Santo como um presente à igreja. Deus nos deu um presente, foi Jesus. Ele morreu por nós. Ele foi até o fim, querido, por mim e por você. Ele enfrentou muitos desafios e foi até o fim. Mas quando Jesus foi, Ele não nos deixou órfãos. Ele não nos deixou sozinhos. Ele nos deu um presente que hoje vive e habita em nós, o Espírito Santo. Você poderia levantar suas mãos e dizer: Jesus, obrigada pelo Espírito Santo. Que presente valioso, Jesus, que você nos deu. Nós temos conselho a toda hora. Nós temos ajuda a qualquer situação. Nós temos a resposta que nós precisamos. Oh, obrigado pelo Espírito Santo. Nós exaltamos Espírito Santo. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Espírito Santo. Oh, obrigada, Jesus. Tu és bom. Obrigada pelo Espírito Santo. Aleluia. A tua presença é tão poderosa, que unção gloriosa. Aleluia. Obrigada pelo seu guiar, Espírito Santo. Obrigada pelo seu guiar. Obrigada porque o Senhor nos dirige a toda verdade. Espírito Santo da verdade. Como és valioso. Aleluia. Aleluia. Oh, queridos, eu amo o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, meu verdadeiro ajudador. Aleluia. Nós te amamos, Espírito Santo. Oh, Shebarakasha sobre o teu sonho, Jesus. Ele para manaio ele Aleluia. para manaio ele para manaio Tu és a nossa fonte, ele para manaio poderoso. ele para manaio Tu és santo. ele para manaio ele para manaio ele para manaio Toda honra, tu és digno de toda glória. Tu és digno de todo louvor, Espírito. Meu consolador, meu encorajador. Oh, tu és meu encorajador. A sua doce voz. Vem todo o Espírito Santo sopra